A porta está aberta, pode entrar. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Quem tá aqui comigo? Maiara, minha aluna maravilhosa. Oi, Débora. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Débora Luz, que é psicopedagoga. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela. A gente Vou fazer aqui um momento de introdução, né? Que a gente sempre faz, ouvindo a nossa música, colocando o nosso espírito alinhado com o espírito do Senhor, né? É momento da gente se derramar na presença do Pai. É momento da gente dizer para Ele que Ele é bem-vindo nessa live, que Ele é bem-vindo dentro do nosso lar, que grandes coisas o Senhor vai fazer. Ah, Débora, tava sumidinha, Débora. Gente, eu sinto falta, viu, de vocês. Bom dia, Sérgio, nosso amigo. Tamires, bom dia. Bom dia, Miriam. Meninas, é tão interessante, né? Eu vejo vocês sempre aqui, não reconheço na rua, né? Mas a gente sente falta. Quando eu vejo vocês voltando, daí é que eu lembro que vocês não apareceram mais. Mas sejam bem-vindas, meninas. Aquelas que já estão aqui há muito tempo, aquelas que chegaram agora. Amém, Jesus. Nós não podemos mais viver sem Ti, Senhor. Quando nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus, quando nós buscamos em profundidade o que Ele quer para a nossa vida, nós passamos a viver uma vida diferente, né? E é por isso que eu estou aqui todas as terças e quintas, das 8 às 9 da manhã, trazendo a palavra de Deus para vocês. Abra a porta da sua casa agora, abra a porta do seu coração. Fala para o Senhor que Ele é bem-vindo dentro do seu lar, que você é o lar dEle. Amém, Jesus. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. Quem aí, meninas, não consegue mais viver sem o Senhor? Eu não consigo viver nenhum dia sem o Senhor. A casa é sua. Amém, Jesus, amém. Que bênção ter vocês aqui, meninas. Que bênção ter vocês comigo em mais essa live. Hoje é a nossa última live antes do nosso workshop. Segunda-feira começa o nosso workshop aqui, Adolescentes em Conflito. E meninas, Deus tem preparado algo grandioso para esses momentos, viu? Vão ser 4 aulas. Nós vamos começar na segunda, depois na quarta e na sexta. E na segunda, novamente, nós teremos aula. Por que eu fiz assim, dessa forma? Porque eu quero que vocês tenham tempo de realizar as tarefas, né? Que eu vou colocando aqui. E para vocês também internalizarem, né? Aquilo que está sendo aprendido, que está sendo estudado. Então eu quero convidar vocês que ainda não fizeram a inscrição para ir lá no link da minha bio, que é embaixo da minha foto, tem lá o link para vocês se inscreverem para o workshop Adolescência em Conflito, tá bom? Tem mães aqui que têm filhos maiores, né? Maiores até de idade. Então, podem vir também, porque a gente vai falar sobre comunicação. É lógico que a gente vai trazer muitas informações sobre essa área da adolescência, mas nós vamos falar sobre comunicação, tá bom? E para aquelas mães de pré-adolescentes também, tá? Então, meninas, passados os recadinhos, eu quero já chamar minha convidada aqui, daí a gente vai fazer uma oração. Fiquem aí conosco. Deixa eu chamar minha convidada. A casa é sua. Vai abrindo aí o seu lar para o Senhor. Vai pedindo para essa semente cair em terreno fértil, para que Ele possa te instruir nessa live, para que Ele possa transformar a sua vida. Bom dia, minha amiga.
Bom dia, Flávia, tudo Tudo bem? bem, que bênção ter você aqui, viu, Débora? Que gostoso. Eu que agradeço, que convite legal, que convite surpresa, foi quando? Na terça? Terça. Eu me arrumando rapidinho aqui no consultório que eu criei na tua live e você, Débora, venha pra live. Tá aqui já. Estamos juntas, né, Débora? Meninas, Tamo a juntas. Débora tem feito um trabalho tão lindo também. Eu falo assim, né, que quando a gente se une, né, Deus está entregando uma unção diferente, né? Você carrega algo que o Senhor quer passar para as famílias, eu carrego algo, né, que é a minha história, que é toda o meu despertar, né, para a maternidade, que aconteceu na adolescência, que foi uma tempestade na minha vida. Então, assim, o Senhor vai unindo, né, os propósitos e vai completando a obra dele na vida dessas mulheres. Então, eu gosto sempre de trazer convidadas aqui e compartilhar, né, para elas compartilharem o que está no coração delas. Você é muito bem-vinda, viu, minha amiga? Obrigada, eu que agradeço. Estar junto é tão bom, né? É mais fácil ser dois do que um. Verdade, é tão gostoso. Eu adoro fazer live com alguém, né? Eu tenho um pouco Eu de também. dificuldade de fazer live sozinha, porque eu gosto muito desse contato, assim. E nesse aniversário meu foi tão interessante, porque eu fiz aniversário na sexta passada. Não, foi sexta passada. E daí, minha amiga, quem eu Parabéns. chamei? Minhas amigas das lives. Ai, gostoso. São as pessoas daqui de Goiânia que eu faço lives e que eu me sinto próximas, né? Mesmo que a gente às vezes não se encontre tanto, mas são as amigas que o Senhor tem preparado para esse tempo na minha vida. Então, sinta-se minha amiga também, viu, Débora? Super, super. Já tá no coração. Amém. Minha amiga, eu quero só compartilhar com você aqui, porque ontem eu fiz uma pesquisa no meu Instagram sobre esse tema, e eu gosto muito de compartilhar no comecinho da live o que que a gente tem nessa pesquisa aqui, porque revela, né, o que que a maioria das mães estão pensando sobre adolescência. E daí hoje, meninas, a gente vai falar sobre dependência de tela, sobre sexualidade, sobre essas mudanças que vêm, né, na adolescência. Esse é o nosso tema. Coloca aí para mim, meninas, mudanças na adolescência, que eu vou fixar aqui o comentário, tá? O que me apareceu nessa pesquisa? 99% das mães acham a adolescência uma fase muito desafiadora. 74% tem muita dificuldade de conversar com os filhos. 57% tem conversas que sempre acabam em briga. E 72% nunca estudou sobre adolescência. Então, o que isso daqui nos mostra, né? Em resumo, que tem muita mãe preocupada, tem muita mãe apavorada, mas tem muita mãe que não está buscando as fontes certas para poder estudar, para se preparar para essa fase. Porque cada ciclo, gente, da nossa vida é um ciclo desconhecido. Quando a gente se casa, é um ciclo desconhecido. Você precisa se preparar para ele. Mas quase ninguém se prepara, né, Débora? É assim, só depois que Sim, você está lá vivendo as coisas difíceis do casamento é que às vezes você vai buscar alguma ajuda. E às vezes essa busca por ajuda demora anos, né? Daí vem um primeiro filho, você não estuda também. Daí vem um segundo filho, você não estuda como é que é a chegada de um segundo filho. Daí chega a adolescência, você se assusta. E foi isso que aconteceu comigo. Deus levantou, na verdade, o meu ministério através de uma tempestade muito grande na minha vida. E eu vou contar mais sobre isso no workshop que eu estou preparando para segunda-feira. Mas o que eu quero compartilhar aqui com vocês da palavra de Deus, só antes da gente entrar no tema, eu falei para a Débora que eu ia falar um pouquinho. Por quê, meninas? Porque sempre que você olha na Bíblia, falando sobre tempestade, sobre vento forte, é o Senhor querendo fazer algo maior na nossa vida, né? Então, se você, de repente, está vivendo essa fase da adolescência como uma tempestade na sua vida, como algo muito difícil, algo que parece impossível, eu quero te dizer que o Senhor, Ele é o Deus que acalma a tempestade, mas Ele sempre tem algo a nos ensinar na tempestade. Ele nunca permite uma tempestade para que a gente venha morrer nessa tempestade.
Ele sempre traz a provisão que nós precisamos. Talvez essa live de hoje seja uma provisão que você está precisando. E daí eu só quero ler aqui com vocês uma palavra que o Senhor me trouxe. Lá em Atos 27. Daí, gente, eu não vou ler tudo, tá? Porque é do 13 ao... Ixi, daí vai até o 43. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Um trechinho, ó. Pois ontem à noite... Olha só. Visto que os homens tinham passado muito... Não, peraí. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Meninas, o apóstolo Paulo, ele estava no meio de uma tempestade terrível, o barco já estava todo quebrado, as águas estavam revoltas, talvez a sua família esteja assim, totalmente quebrada, as águas estão revoltas, não há mais esperança de salvamento. Olha só, essa palavra me chamou muita atenção. Perdemos toda a esperança de salvamento. Mas o que acontece com Paulo? Paulo, ele tinha convicção de que Deus estava com ele. Paulo tinha convicção de que Deus havia liberado sobre ele uma promessa. Olha aqui. O anjo de Deus, olha, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, isso daqui era ele falando para os tripulantes ali daquele navio, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, meninas, existe aqui uma convicção muito forte de Paulo, que o Senhor não ia deixar eles morrerem naquela tempestade, de que o Senhor ia arrastar eles para uma ilha, de que o Senhor, o que representa essa ilha, né? Uma segurança, terra firme, né? É algo que a gente precisa quando a gente está no meio da tempestade. E eu passei, sabe, Débora? Não sei se você conhece um pouquinho da minha história, mas eu passei por essa tempestade quando a adolescência da minha filha chegou. E é muito assustador estar no meio da tempestade. E é isso que gera tanta compaixão no meu coração por essas mães. É isso que eu acordo, assim, toda terça e quinta, para dizer para elas, tem jeito. Tem alguém para te salvar. O Espírito Santo, ele pode fazer novas todas as coisas. No meio dessa tempestade, ele pode reestruturar a sua família. No meio dessa tempestade, do barco que se quebrou, dos pedaços que ficaram, o Senhor pode refazer todas as coisas. Então, muitas vezes, os conflitos que começaram lá atrás, eles vão como ondas, né? Quebrando, quebrando, quebrando. E chega um momento que você olha e está tudo quebrado. Mas é nesse momento que o Senhor nos arrasta para a terra firme, porque é nesse momento, quando o desespero bate, que a gente sabe que não consegue fazer nada, é que Ele faz na nossa vida, né? Então, meninas, antes da gente entrar no tema, eu queria muito trazer essa palavra de esperança para vocês. Porque um dia eu precisei dessa palavra, para eu entender que com a ajuda de Deus, por mais que eu me sentisse frágil, por mais que eu me sentisse fraca naquele momento, o Senhor, Ele veio, Ele pegou na minha mão e Ele foi me ajudando a consertar aquilo que precisava ser feito dentro da minha casa. Então, eu quero encorajar vocês a enxergarem essa fase da tempestade, né, que às vezes a adolescência representa para você, como algo que o Senhor está reorganizando. Né? Olhe isso como se o Senhor estivesse permitindo todo esse vento para reorganizar aquilo que precisa ser colocado no lugar. Normalmente a gente acha que o vento vem só para bagunçar, né? Para trazer sujeira, mas o vento do Senhor, muitas vezes ele apenas vem para colocar as coisas no lugar, né? Então, meninas, é isso. Essa é a mensagem que Deus trouxe para mim nessa manhã, que eu queria compartilhar com vocês. E agora eu vou usar muito a Débora, vou usar muitos conhecimentos dela
E, minha amiga, compartilhe conosco o que o senhor trouxe, né, no seu coração em relação a esse tema das mudanças da adolescência. Eu sei que tem mães aqui que estão preocupadíssimas, né, com sexualidade, com excesso de mídias, né, com excesso de eletrônicos. Fala um pouquinho, por onde você quer começar? Vamos lá. Por onde que eu quero começar? Tem tanta coisa que eu quero falar que em uma live só a gente não vai conseguir, mas a gente vai acelerar. Flávia, a loira mais bonita da internet está aqui comigo, né? Que não é nenhuma das outras que você fala por aí, é você. Oh, meu Deus. Que Deus. Vamos lá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer sempre trazer e compartilhar mais conhecimento. Como eu sou psicopedagoga, então eu trago muitas questões bem científicas, tal, mas eu gostaria de falar para vocês que ela sempre tem que estar sujeita a esse livrinho aqui, né? A minha vida, ela tem a base neste livro. Este é a nossa base, este é o nosso fundamento. Como você bem falou, né? A gente às vezes nem se prepara para casar, não se prepara para ter filhos, mas quando se prepara, a maioria das mães, quando se preparam para ter filhos, elas se preparam para amamentação, para horas de sono, para a rotina do bebê. Eu não sei, você, mas eu me preparei com aquele livro grande, o livro do bebê. Né? Gente, eu li aquilo e apesar de já estar na área naquele tempo, mas eu queria ser a melhor mãe. A gente, eu vou ser a melhor mãe, porque eu já sou profissional, né? E eu tenho todo jeito com criança, eu vou ser a melhor mãe. E a gente se prepara para receber esse bebê. Mas a gente esquece que o bebê cresce, né? E eu gostaria muito que as mães que estivessem aqui fossem mães de criança de 5, 6, 7, 8 anos. Porque é esse o grande preparo para a adolescência. É na infância, né? Então, se todas as mães lembrarem que os filhos eles estão crescendo e com 10, 12 anos começa a fase, a gente se prepara e a gente melhor ainda, a gente prepara eles para esta fase. Coisas que a gente às vezes não faz. Né? Quando eu comecei a estudar sobre a adolescência, meu filho ainda estava na infância. Falei, eu vou me preparar e eu vou preparar ele para esta fase. Porque ele tem que saber que ele vai passar por uma mudança. Não somos nós nos preocupamos nós, né? Mães passando por essa mudança, como se aquele serzinho não existisse. Mas você vai estar no centro do furacão, da vidinha dele, e ele precisa estar preparado para isso. Então, quando eu chamei ele, né? Ele tinha ali seus 9, mais ou menos, 8, 9 anos. Eu falei assim, vem aqui que eu vou te contar que daqui a alguns anos você vai passar por uma fase que não vai ser muito fácil. Daí ele ficou assim, mas por que não vai ser fácil? Aí eu falei, tudo o que eu vou falar para vocês aqui, eu falei para ele. Aí ele falou assim, ah, mãe, acho que não vai acontecer isso não. Não tem condições, eu não sou assim. Eu falei, tudo bem, filho, hoje você não é assim, mas acredite em mim, vai chegar um dia que talvez você vai ser. E naquele dia eu vou te lembrar dessa conversa. E essa conversa vai ser base para tudo na nossa vida. E engraçado que quando no primeiro dia, que eu vou contar aqui sobre um ponto que acontece na adolescência, que aconteceu com ele, ele olhou para mim e falou assim, tá acontecendo. Eu falei para você, filho, o que ia acontecer? E ele falou, e agora o que a gente faz? Falei, agora a gente está preparado para isso. Cata aí na tua mochila todos os nossos kits de sobrevivência que nós treinamos para isso. E vamos lá, e vai dar certo. Né? Hoje eu tenho um filho de 14 anos, que é uma bênção. Né? Tem os rompantes, tem as situações difíceis, mas ele sabe para quem ele tem que correr. E ele corre para mim e ele corre para o pai dele. Né? Então vamos lá. Questões aqui muito, muito específicas e técnicas, né? Que as mães já vão perceber que é aquilo que a gente percebe com os olhos, que são as mudanças físicas, né? Tão simples que todo mundo sabe, mas que para a criança que está passando, ela não entende isso. E mais ainda, vamos adentrar ao campo da neurociência. A neurociência diz que o cérebro da criança não identifica formação diferente daquilo que ele já estava acostumado. Por isso que quando começa a mudança física para os meninos, né, aquele estirão, as meninas começam a ficar com formas mais arredondadas, eles se olham no espelho e o cérebro fala assim, não é você não, eu não te reconheço.
Por quê? Porque aquelas formas são diferentes das formas infantis. Então, leva um grande período para o cérebro identificar aquela pessoa como sendo ela mesma. Por isso que eles passam a ter vergonha, por isso que eles passam a ser antissociais, por isso que eles não querem mais se vestir corretamente, colocam quase que roupa de saco, né? Aquelas roupas grandes para se esconder. Não é porque faltou você, mãe, falar que eles são bonitos, que eles são belos, que você ama eles. Não. O cérebro não está acompanhando. A gente tem a mania de falar, né? Ah, são os hormônios. Então vamos mudar um pouquinho esta fala. Não são só os hormônios, é o cérebro. O cérebro é o grande computador da nossa vida, o grande processador de todas as mudanças. Então as mudanças estão acontecendo no cérebro, tá? Os hormônios são responsáveis pelas mudanças corporais, que eles estão acontecendo, né? Está mudando, está estirando, cresce aquele pombo de Adão dos meninos, espinha, né? Espinha para todos os lados, o que fica pior ainda a identificação com eles mesmos. Então, assim, se eu falo uma coisa com muito carinho agora de mãe, para vocês, né? O tecido humano, a pele, ela é o maior tecido, ela é o maior órgão do corpo humano, é a pele. Então, não olhem para o adolescente que está começando a ficar cheio de espinha e falem é normal. Não, gente, está acontecendo uma inflamação nessa pele, que precisa ser cuidada. Aos primeiros sintomas de espinha, gente, mãe, por favor, corra para o dermatologista. Já comece a tratar, já comece a cuidar. Porque aquele cérebro que já está rejeitando aquela nova imagem no espelho, agora vai piorar um pouquinho se começar a ficar com mais espinha. Então tenham compaixão da pele, do órgão, maior órgão do corpo humano, do filho de vocês. Cuidem. Se precisa, dá remédio, passa pomada, mas é esta carinha, esta pele que eles vão levar para o resto da vida. E se tiver marca, vão ser marcas negativas da adolescência para o resto da vida. Né? Então, eu tive um pouco de espinha na minha adolescência, meu marido também teve, e eu estava esperta. Falei, bom, ele vai ter, é genético. Quando começar a aparecer, a gente corre para o dermatologista. Começou a aparecer, corremos para o dermatologista. E ele faz tratamento até hoje. A pele lisinha. Ele fala assim, mãe, eu sou tão grato por você cuidar da minha pele, porque eu vejo tanto adolescente com a pele tão estragada e eles estão ficando cada vez piores na autoestima e a minha pele tá boa. Então ele mesmo olha e reconhece que isso é um cuidado, né? É um amor, é um preparo. Então, gente, o preparo antes é o melhor segredo de todas as questões, né? Passando então por essa fase aí das evoluções, né, do sistema, que é aquilo que a gente vê, né, do corpo, do rosto, da voz, gente. O menino, principalmente, eles morrem de vergonha de falar, porque é aquele sistema AM/FM toda hora, né? Aquela voz grave, aquela voz fina, às vezes vai gritar e a voz sai fina, vai falar e a voz sai grossa. Gente, isso para eles é, assim, muito complicado. Né? Então, ter que lidar com tudo isso já é muito complicado. E ainda tá o processadorzinho ali no cérebro falando assim, não é você, isso aí não é você, essa voz não é sua. Então, pensa que se nós hoje adultos tivermos que brigar com a imagem que nós temos no cérebro e brigar com aquilo que está realmente acontecendo, é uma crise grande, né? Se formos colocar só em termos de condições físicas, mudanças físicas. Mas vamos aprofundar, Flávia, um pouquinho mais e entender o que realmente acontece nesse cérebro, tá? Vou tomando uma água aqui que eu vou falando e a boca vai ficando seca. Então, como todo mundo sabe, esse cérebro aí ele está em desenvolvimento, né? Só que não é um desenvolvimento completo. O cérebro, ele acontece 2 episódios, 2 eventos específicos, 2 vezes na vida praticamente. Uma por volta dos 2 anos de idade e a outra na adolescência, chamada poda neuronal. Já ouviram falar de poda neuronal? É como se fosse realmente uma árvore, né? Eu tenho uma árvorezinha aqui atrás. Pense nessa árvore aqui. A árvore, quando ela fica grande demais, que os galhos começam a ramificar demais, o que o agricultor precisa fazer? Vir e podar, né? Poda aquilo que está em excesso
aquilo que está roubando a seiva da árvore, aquilo que está roubando a seiva para ir para o fruto, e ele poda. Porque se ele não poda aquela árvore, ela fica uma árvore frondosa demais, porém sem utilidade. Ela começa a ficar fraca. E Deus, ele é maravilhoso, né? Ele nos deu esse cérebro maravilhoso e ele vem com a tesourinha dele e ele começa a podar. Lá nos 2 anos de idade, a criança fez muitas e muitas e muitas conexões neuronais para que ela pudesse aprender. Então ela aprendeu tudo ali. A andar, a falar, a comer, a ir ao banheiro, que o papai é papai, a mamãe é a mamãe, o irmão. Ali ela fez muitas conexões. Cada conexão cerebral é uma aprendizagem. E tem coisas que no decorrer da vida você aprendeu, você consolidou e você não usa mais. E aí é necessário vir a poda para abrir espaço para novas conexões. Acontece aos 2 anos de idade e lá na fase da adolescência acontece a mesma coisa. Aí que é a questão crucial da fase da adolescência, onde nós deixamos a infância para trás e seguimos na fase adulta, né? Deixamos as questões de criança para trás. Então essa poda, ela faz com que a gente olhe para o adolescente e ele esteja assim. Já viram essa cara? Esse olhinho virado para cima, tipo, ai que saco, né? Porque está acontecendo algo no cérebro dele que nem ele sabe que está acontecendo. Basta que nós também saibamos para que a gente possa contar. Olha, eu sei o que você está sentindo, é por causa disso, disso e disso. Está acontecendo no teu cérebro algo chamado poda. Mostra uma árvore, fala do sistema da árvore. Conta que a árvore precisa ser podada para que ela possa crescer, para que ela possa dar fruto. Porque se ela não for podada, ela fica fraca. Mas a poda, ela dói. A poda, ela tira do nosso cérebro alguns sistemas, algumas coisas que eram legais. Por exemplo, a perda do sistema transeinte. Perda do sistema transeinte. Ela acontece na poda. O que isso significa, Flávia? Sabe quando a gente tem a criança que a gente chega em casa com uma balinha ou um pirulito e a criança dá pulos de alegria porque aquilo levou ela a um prazer, a um ápice de prazer e de alegria por causa de um pirulito? Que você fala, nossa, basta tão pouco para ele ser feliz, né? E a criança fica toda feliz. É porque o sistema de recompensa dessa criança está em pleno vapor. O que acontece na poda neuronal? Esse sistema de recompensa, ele é embotado, ele cai, ele passa realmente a não funcionar. Aí se você faz a mesma coisa, a mesma gracinha que você fazia pro teu filho quando ele tinha 10 anos, você faz com 12, ele te olha com aquela cara, tipo, não faz isso não, isso é vergonhoso. Né? Daí você fala, meu Deus, quem é essa criança? Quem é esse ser? Porque até então, eu fazia alguma coisa, ele dava risada, ele gostava. Eu dava alguma coisa simples e ele achava super legal e agora não é mais. Né? Ai, adolescente, aborrecente, daí a gente começa. Porque agora você não gosta mais de mim, porque agora você não dá mais valor para a família, porque agora você, e a gente começa a atacar e nós mães usamos a nossa boca para amaldiçoar os nossos filhos, para maldizer, para falar deles perto das nossas amigas, falando, esse daí agora virou um aborrecente, agora é um chato, agora tá aqui na reunião familiar e não tá nem aí pra ninguém, né? E os adolescentes começam, eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo, eu não tô entendendo por que eu tô fazendo isso, mas eu tô entendendo que eu tô sendo a pior das pessoas. E realmente, se a minha mãe tá falando, eu sou a pior das criaturas. Daí, quando a mãe passa e o pai passa a não entender mais, alguém vai entendê-lo. Alguém. Quem é este alguém? É aquele alguém que está lá atrás da tela do YouTube, é o outro alguém que está passando pela mesma fase e tem ótimas ideias para fazer, né? Então, olha só o cuidado e olha a importância de nós mães sabermos e contarmos para eles o que eles vão passar. Então, o que acontece com a queda, com o embotamento do sistema transeinte? As crianças que antes eram tão bonitinhas passam a deixar a infantilidade, passam a não ter graça mais. Eu não sei, Flávia, se você
assistiu aquele desenho, aquela animação do Divertidamente? Sim. Gente, aquilo é demais. Aquela animação é a explicação completa da poda neuronal, da queda do sistema de recompensa, da queda das... Lembra que na cabecinha dela, quando começa a cair as ilhas? Aham. Então, aquilo é exatamente o que acontece na cabeça dos adolescentes. A ilha da bobeira. O pai fazia uma bobeira, a criança se matava de rir. Agora o pai faz a mesma bobeira e parece o ridículo, o palhaço. Daí ele fala, aonde que está o erro? Aonde que eu errei? E a criança, nada que ele faça deixa que ela fique mais feliz. Nada, né? E aí que está a sacada da história. A gente precisa contar para eles que eles vão passar por este momento. E nesse momento aqui que acontece, tédio. O tédio vai acontecer. Ou seja, aquele marasmo, aquela tristeza. Nada tem graça. E é engraçado que quando meu filho passou por isso, antes que ele passasse por isso, eu falei assim, olha, vai acontecer algo na tua vida chamada tédio. E o meu filho sempre foi muito feliz. E ele falou, o que é tédio? Eu falei, filho, tédio é um momento que você nada vai ter graça, que eu e teu pai vão ser chatos para você, que tudo que você vai tentar fazer, você não vai sentir felicidade por um determinado tempo. Ele falou, ah, mãe, desculpa aí, mas eu confio no que você fala, mas eu acho que isso aí não vai acontecer, não. Porque ele estava feliz. Ele falou, não tem condições disso acontecer, eu sou assim. Aí eu juntei com outra história que ele tinha me contado. Ele falou assim, nossa, mãe, um amigo meu lá na escola, que antes a gente corria na hora do recreio, agora ele fica parado, encostado no muro, com o braço cruzado assim, ó. Com uma cara... Ele não sei o que aconteceu com ele. Ele não brinca mais, ele não corre no recreio. Daí eu falei assim, filho, guarda essa informação para você, que talvez você passe pela mesma situação. Daí que ele falou, não vai acontecer, não vai acontecer. Eu falei, vai, filho, vai, porque é normal que isso aconteça. Então, quando eu cheguei em casa, uma vez que eu abri a porta, ele falou assim para mim, aconteceu, eu tô com tédio. Porque ele soube identificar, entendeu? Ele não ficou na confusão, porque ele estava preparado para isso. Eu falei, como que tá sendo? Ele falou, horrível. Eu falei, fale para mim o que você tá sentindo. Ele falou, eu tô irritado, eu não quero nem falar com você. Eu falei, ótimo. Falei, que bom que você me falou. Então você vai fazer o seguinte, você vai tomar um banho, você vai pro teu quarto, você vai deitar um pouco, você vai botar uma música tocada no teu celular, você vai só escutar e eu vou fazer uma massagem em você se você quiser. Você quer? Daí ele falou, vamos tentar, né? Mas ele estava extremamente irritado, extremamente bravo. Daí ele foi, fizemos isso, eu orei com ele e deixei ele no quarto. Deu meia hora, Flávia, ele saiu, ele falou, mãe, já tô melhor. E eu falei, entendeu, filho, que eu te preparei para esse momento e você viu que esse momento chegou e você identificou e você não se sente um alienígena? Daí ele falou, não, realmente, eu não me sinto um alienígena. Né? Então, assim, o preparo para essa situação evita grandes problemas. Se eu não estivesse preparada e nem ele estivesse preparado para isso, talvez aquele momento seria o momento que eu perderia meu filho para alguma situação. Eu ia falar, que nada, bobeira, para com isso, vá ser feliz, a vida é boa, você tem tudo, porque esse é o nosso discurso. Exatamente. Você tem tudo na vida, não tem problema, você não tem problema, como eu tenho. Você não tem uma conta Mas para eu falei, pagar, não, né? é isso aí. Geralmente é assim, né? Você não tem um boleto para pagar, eu estou trabalhando. Você não. Então a gente joga um peso na vida dos adolescentes maior do que eles podem suportar. Porque eles já estão tendo um suporte grande que está acontecendo no cérebro deles. Né? Então esse preparo é fundamental. É fundamental. E o que acontece com a perda do sistema de recompensa? O cérebro precisa de um aumento, de uma liberação de um hormônio do prazer. Aí que está o grande perigo. Porque se hoje ele não consegue sentir o prazer com aquele pirulito que eu dava antes, ou com a gracinha que o pai fazia para ele, ou com a piada sem graça que nós fazíamos na hora da janta, e agora ele vira o olho para cima, tipo, ai que chato, que vergonha alheia, ele vai procurar este prazer em coisas mais fortes. Eu costumo exemplificar a seguinte maneira. Até então, nós tínhamos um Fusca, né? Ele andou com um Fusca o tempo todo. O cérebro dele era um Fusquinha.
né? Devagar, sempre, bonitinho. Fusca por onde passa, todo mundo fala, ah, Fusquinha, olha que bonitinho, olha que graça. Mas o Fusca, ele não é potente. A gente sabe que o motorzinho do Fusca, né? Ele vai, como a gente diz, vai se peidando, mas vai. Né? Aquele barulhinho. E vai, todo mundo acha uma graça. De repente, pega esse Fusquinha e bota um motor de Ferrari nesse Fusca. Mas deixa o freio do Fusca. É isso que está acontecendo no cérebro do adolescente. Ele mudou. Aquele não é mais um motor de Fusca. Passa a ser um motor de Ferrari, super potente. Ele está ganhando novas funções, novas funcionalidades, pensamentos mais elaborados, necessidades mais complexas. E está ali formando novas ilhas, igual lá no Divertidamente. Quando ela perde todas as ilhas, mas as ilhas que se ressurgem depois são mais complexas, são mais elaboradas, são mais bonitas, são mais diferentes, né? Então é um cérebro mais complexo, é um motorzinho de Ferrari. Aí a gente pensa assim, mas espera, então tá tudo bem. Não, porque aí do freio continua sendo de Fusca. Né? O freio deles, desse cérebro, continua sendo o freio de Fusca. Como que eu vou exemplificar isso para vocês melhor do que isso? Não tem, né? É um motor de Ferrari com freio de Fusca. Mas o que acontece no cérebro? O sistema límbico, né? Lá dentro, na parte bem interior do cérebro, que está lá a vontade, o desejo, o ímpeto, a vontade de ser feliz, de querer ter, sentir novamente aquele prazer que antes eu tinha na infância. É um desejo na adolescência de sentir novamente esse prazer. Se os pais estão desatentos e se os pais falam, ah, siga a tua vida então, vá ser feliz do jeito que você quer, vai procurar o que você quer e você não está atenta, aí está a grande brecha que as famílias estão dando para desvirtuar a identidade da criança, daquele adolescente, para ter novas experiências e até experiências sexuais mais que são improdutivas na vida. Ali que começa uma nova descoberta para muitos. Ah, então eu não sou o que a minha mãe falou que eu era. Eu não sou o que o meu pai falou que eu era. Eu sou aquilo que aquele youtuber está falando que eu sou, porque ele me entende. Os meus pais não me entendem, mas eles me entendem. A televisão me entende. Eu costumo falar assim, Oi? quando o coração da criança, do adolescente, está fechado para a família, ele está aberto para a influência do mundo. Né? E quanto mais essa família, né, tem acesso ao coração desse adolescente, menor passa a ser a influência do mundo. Por isso que eu trabalho muito essa questão da comunicação, né, a respeito de melhorar a comunicação para aumentar a influência. Porque a gente vê, por exemplo, tem mãe falando aqui, mas e se eu não fiz esse preparo? Ele já chegou na fase da adolescência, o problema já está instalado, e agora? Agora é se preparar, né, amiga? Agora é... Eu acho, sabe o que, Flávia? Que essa conversa que está acontecendo, que você, mesmo que você não fez, ela precisa acontecer. Ele ainda está passando pela fase da adolescência e precisa acontecer essa conversa. Ela precisa entender, o adolescente precisa entender que você está entendendo ele. Que você sabe o que está acontecendo. Olha, isso também aconteceu comigo, meu amor. Eu também passei pela fase da adolescência. E na minha fase da adolescência, contem os perrengues que vocês tiveram. Porque a gente costuma não contar os nossos perrengues de adolescência. E a gente passa a impressão de que eles são alienígenas. De que eles estão passando, somente eles. Esses dias eu passei com meu filho, desculpa o barulho aqui, está passando uma ambulância. Esses dias eu passei com meu filho para uma escola que eu estudei. E ele costuma me ver como uma boa profissional, como uma pessoa estudiosa, uma pessoa inteligente. E daí eu passei por aquela escola e eu falei, sabe essa escola aí, filho? Eu já estudei. Daí ele falou, ah, que legal. Daí eu peguei, dei a volta na escola e falei, filho, agora algo vergonhoso. Sabe esse portão ali? Daí ele falou, nossa, aquele portão grande? Ele falou, sei, tô vendo. Daí eu falei, eu já pulei aquele portão muitas vezes. Ele olhou pra mim, o quê? Eu falei, é sério, filho.
Aquele portão ali, ó, eu costumava pular aquele portão quando eu era adolescente. Eu pulava para matar a aula. Ele ficou paralisado, ele falou, não, você não fazia isso. Falei, eu fazia. Eu pulava aquele portão, eu matava a aula, eu ia comer coxinha na esquina com as minhas amigas, eu ia andar no bairro, eu ia fazer tal coisa, e contei para ele. Gente, aquele dia eu vi que o mundo dele, assim, desabou. O castelo que ele tinha sobre mim desabou. Ele falou assim, mãe, como que você fazia isso? Matava a aula, você mentiu pro vô e pra avó. Eu falei, sim. E ele falou, por quê? Eu falei assim, filho, porque eu estava passando por uma fase da adolescência. E eu pude contar para ele um testemunho. Eu pude falar momentos de confusão da minha vida. Eu pude falar o retorno que eu tive. E isso para ele gerou empatia. Ele falou, poxa, a minha mãe não é perfeita como eu achei que ela era. E ela teve os perrengues dela. Então, eu tenho um caminho aberto para ele contar os perrengues que ele tem para mim. Os pensamentos que são para ele eram inaceitáveis, ele vem e fala para mim, eu pensei isso, isso e isso. Entendeu que esse caminho aberto, ele precisa acontecer, né? E voltando um pouquinho daquilo que a gente estava falando da busca pelo prazer, do momento que a identidade é deturpada, é nesse momento que nós temos que aproveitar, que é o momento que eles estão suscetíveis à sugestão. Já viram esse monte de notícias de que adolescente pega o carro do pai e sai dando racha, baixa o carro, mata não sei quem. Adolescente de 15, 16 anos tem suas primeiras experiências sexuais e ficam grávidas. Gente, isso nada mais é do que a busca pelo prazer. É a busca pelo sistema de recompensa que eles não têm mais. E eles estão querendo sentir prazer. Porque o sistema límbico está ali. Eu preciso de prazer, eu preciso de prazer, eu preciso de prazer. Mas o nosso, aqui, ó, a parte frontal do cérebro, o lobo frontal, o córtex pré-frontal, não está formado. Então, lá dentro, o sistema límbico 100% formado e lá, motorzinho de Ferrari, correndo, freio do Fusca, não está funcionando, porque quando que um freio de Fusca vai parar o motor de Ferrari? Nunca, né? Nós, a parte externa, nós somos o freio dos nossos filhos neste momento. Eles não têm a capacidade de pensar e decidir por suas próprias vidas. O córtex pré-frontal, o nosso freio, que hoje nós adultos temos esse freio. Nós temos o sistema límbico, que muitas vezes fala assim pra gente, faz tal coisa, vai te dar prazer. Nós temos isso, né? Não adianta falar que a gente é santa, a gente não é. A gente pensa, nós temos sugestões do nosso sistema límbico, nós temos o nosso impulso, nós temos a nossa vontade, que é da carne. Mas nós temos o córtex pré-frontal que fala assim, ei, Débora, presta atenção, mulher, você tem 40 anos, você vai fazer 41. Você não pode fazer isso. Você tem um filho, você tem um marido, você tem uma imagem, você é cristã. Tudo isso está aqui, córtex pré-frontal. O que o adolescente não tem, este pensamento. E nós somos esse pensamento para eles neste momento. Nós somos. Porque se eles não tiverem em nós este freio, este autocontrole neste momento, nós somos o suporte para eles neste momento. Eles não vão ter, porque eles vão procurar a turma que também não tem, que são os outros adolescentes. Né? Os outros adolescentes estão na mesma situação. E claro que tudo isso vem do espírito, né? Vem também a parte espiritual que nós temos que olhar para os nossos filhos e falar assim, eu sei que você está passando por isso, deixa eu orar por você. Bota a mão na cabeça e abençoa. Fala, Espírito Santo, eu sei que não está formado ainda todo o sistema neuronal, mas que o Senhor seja o córtex pré-frontal dele neste momento, que o domínio próprio... Uma coisa que eu oro muito Pode para as falar. minhas meninas, e eu quero te fazer duas perguntas que fizeram aqui. Eu oro muito pelas meninas assim, desde pequenas. Senhor, que elas saibam escolher o que é certo e rejeitar aquilo que é errado. Senhor, ajude elas a fazerem boas escolhas, né? Quando a gente faz essa oração, a gente está elevando esses pensamentos dos nossos filhos, né, para escolhas certas, né? Porque toda a nossa vida é feita de escolhas, né? E daí, Débora, teve duas perguntinhas aqui que eu não quero deixar passar batido,
porque você está falando de uma forma tão clara assim sobre tudo isso. Uma pessoa perguntou, se a gente conta o que a gente fez, não dá abertura para fazer também? E outra coisa, experiências sobre uso de drogas, a gente também deve falar? Qual que é a sua opinião aí sobre esse assunto, minha amiga? Porque eu já Então, ouvi assim, muita as duas psicóloga coisas. falar assim, não conta os seus podres da adolescência, né? É. Então, assim, é claro que a gente não vai contar os nossos podres mais Todos. podres, que nem a gente quer lembrar. Mas, assim, não teve problema algum eu ter falado para o meu filho que eu pulei o muro e que eu tive decisões naquele momento que não foram boas decisões. Porque ele tem que ver que ele não é o único que passa por isso. Ele não é o único. Vários passaram por isso. Eu passei por isso, o pai dele passou por isso. Nós não fizemos boas escolhas. Mas nesse momento eu tenho que fundamentar, não é o contar pelo contar. Eu contei para que eu tivesse um fundamento para ensinar alguma Não é um coisa, contar para né? fazer Porque graça, assim, né? Para aparecer. É um contar com um exatamente, propósito, com uma intenção. exato. Não é contar para incentivar que ele faça a mesma coisa, mas é para falar assim, olha filho, eu fiz isso, mas isso não me deu bons resultados, porque eu fiz isso, eu reprovei. Ele falou, você reprovou? Eu falei, eu reprovei. Porque as minhas escolhas naquele momento não foram boas escolhas. Porque eu matei aula, eu não quis saber de estudar. E naquela época, vamos e venhamos, a gente não tinha acompanhamento dos pais como a gente tem hoje. Como eu faço com meu filho na parte escolar, né? Não era tanto assim. Então, assim, hoje, ele fala, eu não quero estudar. Eu falei, eu também não queria estudar. Eu também não queria, por isso que eu reprovei, mas eu tô aqui para ser o teu suporte, né? Para que você não mate a aula, para que você queira estudar no momento certo, mesmo não querendo, mas eu vou ser a tua incentivadora para que você faça, né? Então, assim, ele tem que saber que a vontade é normal que isso ele não vai ter. Ou a vontade é normal que ele vai ter de fazer coisas erradas, mas ele tem que confiar tanto em mim, e esse acompanhamento tem que ser tão aberto a ponto dele falar assim para mim, eu não tô afim, eu não quero, ou eu quero fazer tal coisa, para que eu possa chegar mais perto dele, contar as minhas histórias e fundamentar, e ter o momento certo de orar por ele, né? De estar ali. Qual foi a segunda questão que você trouxe que eu esqueci? Droga, devo contar que já Droga, usei. tá. E tem uma outra aqui que foi boa também. Sexo antes do casamento. Devo contar? Uhum. Teve uma pessoa que perguntou qual a idade das nossas filhas. A minha tem 15 e você tem um filho de 13, né? 14 anos. E eu tenho uma na pré-adolescência Então, também, vai fazer 11 agora. então, assim, a questão do sexo, né? É uma forma que eles arranjam de sentir prazer. Por isso que a gente precisa preparar, olha, o teu cérebro ele vai pedir por prazer sexual. Ele vai pedir, porque está lá no sistema límbico. Mas esse não é o caminho, esse não é o caminho. E nós precisamos entender que os impulsos sexuais estão ali sendo, né, jogados, sendo impulsionados, e Deus não fez nada de errado. Deus não fez nada de errado. Se está ali, é porque foi Deus que fez. Só que aí que vem o autocontrole e vem o nosso direcionamento. Existem outras formas de sentir prazer que não é por meio sexual, que nós precisamos agora encaminhá-los para uma nova forma de sentir prazer, que é esporte, que é caminhada, que é esporte mais competitivo, né? Então, assim, eles vão ter o mesmo prazer, vai ser jogada a mesma adrenalina, a mesma questão ali dos neurotransmissores vão ser jogadas no sangue, no cérebro deles, se nós soubermos encaminhar nas atividades corretas, que não necessariamente é sexo, né? Se eles buscarem por sexo a primeira vez, pronto, inundou eles com os neurotransmissores que eles vão precisar para prazer. E aí eles não vão conseguir encontrar em mais nenhuma outra questão. Vai ser só nessa. E isso precisa ser falado abertamente. É a mesma questão de drogas, né? Por que eles procuram drogas nesta fase? Porque eles estão com o sistema de recompensa embotado e eles querem sentir prazer. Agora, sabendo disso, nós pais precisamos buscar por este prazer de forma saudável, para que eles não busquem pelo prazer naquilo que não é lícito para eles nessa idade, né? Então, existem muitas formas de sentir o prazer na fase da adolescência
que não é nem sexo e nem drogas. Só que a gente tem que estar ali, ó, assim, juntinho com eles, para mostrar, não é por ali, é por aqui, venha comigo. Porque o que o bando de amigos adolescente também vai mostrar para eles é o único caminho que eles sabem. Pornografia, sexo e drogas. E nós precisamos também orientar e falar para eles, né? Não contar nossas experiências sexuais lá, claro que não, né? Mas contar para eles que, olha, se você for por este caminho, além de ser mal para o teu espírito, além de te corromper espiritualmente, isso vai te trazer danos mentais, danos neurológicos, porque a gente tem que contar os dados para eles. Uma criança, uma adolescente que se mete no meio da pornografia, que busca por pornografia, isso se torna um vício. E isso se torna um vício que não é bom. E isso vai te atrapalhar na tua vida futura. Você não vai conseguir ter um relacionamento sexual com a tua esposa. Porque vai estar tão encalacrado na tua cabeça essa pornografia, essa coisa deturpada, que você não vai conseguir ter algo saudável. Você quer ter uma vida saudável quando você for adulto com a tua esposa? Quero. Então não vai por este caminho. Aí você fala sobre o quê? Fala, indústria da pornografia, meu filho. Eu já falei tudo isso pra ele. Sabe o que é a indústria da pornografia? Mulheres que estão sendo escravizadas para que elas façam isso. Isso é um crime contra a mulher. Isso é um crime contra as pessoas. Esse é um crime porque essa empresa tem tanto... Exatamente. Então, ele tem uma aversão a isso. Ele tem aversão por exemplo, filmes que começam ao marido trair a mulher, ele fala assim, pode tirar que isso me enoja isso. Então, já está tão encalacrado nele um espigão, um fundamento que nós colocamos na vida dele de uma sexualidade saudável, de algo que tem que ser saudável, que hoje ele olha no filme e aquilo não tem capacidade de pegar ele. Ele fala assim, tira disso, porque eu tenho raiva dessas situações. Não é legal isso, entendeu? Só que isso gente, é igual Deuteronômio fala, ensina no caminhar, no deitar, de dia, de noite. Não tenham medo de ser chatas, de ensinar. Porque eu já vi muita mãe falando assim, eu tenho medo de ficar falando demais da palavra, demais sobre Deus, demais sobre Jesus, e a criança pegar aversão. Não! A criança, o adolescente, ele tem que pegar aversão ao mundo, não a nós, não a palavra. Ele não tem que pegar aversão nisso aqui, né? Porque quando a gente está falando, inculcando, ele vai amar a palavra. Ele não vai pegar aversão, ele vai amar. Ele tem que pegar aversão ao mundo, aquilo que ele está vendo lá, né? Porque aí sim a gente vai... A Rafaela está falando aqui, Débora, ela é sexóloga cristã, uma bênção também. Ela estava numa palestra com adolescentes e ficou chocada pela quantidade de pré-adolescentes que já tinha visto pornografia, que já tinha tido situações sexuais na escola. É porque, daí teve uma outra pessoa falando aqui, que antes que ela conversasse sobre aborto ou sobre estupro com a filha ou filho, o professor falou na sala de aula e falou que era a favor do aborto. Então, se a gente não fala, né, se a gente não tem esse tipo de diálogo em casa, se nós não colocamos em prática, né, aquilo que precisa ser conversado dentro de casa, porque eu vejo assim que as mães têm um bloqueio tão grande de conversar. Teve uma mãe que falou, Flávia, como é que eu converso sobre a primeira menstruação da minha filha? Eu tô com vergonha. Eu falei, oh, meu Deus do céu, meu Deus. Você é a mãe dela, você é a pessoa mais especial do mundo para poder ensinar em amor o que ela precisa saber. Então, às vezes a gente fica com vergonha de conversar sobre pornografia com os nossos filhos, mas eles já tiveram acesso à pornografia. Então, como é que você faz? Você me orienta porque você tem vergonha, né? Por isso que eu estou preparando aí esse seminário sobre conversa, sobre comunicação com os filhos. E eu quero chamar todo mundo. O mundo não tem vergonha, né? Para participar. O mundo não tem vergonha de inculcar nos nossos filhos. O professor não tem vergonha de falar que a criança precisa se descobrir sexualmente. Não tem vergonha.
mas nós, pais e mães, estamos tendo uma venda nos olhos e que essa trava, que esta venda caia, em nome de Jesus, porque nós precisamos ter acesso ao coração dos nossos filhos, não o mundo. O mundo não precisa ter. Então, nós não temos que ter medo de chegar e inculcar. Agora, só para finalizar, um ponto bem importante aqui que os pais precisam saber. Quando que isto vai acabar? Quando que esse cérebro vai estar 100% formado? Quando que ele vai ter a consciência plena? Quando que ele vai ter a capacidade hipotética e dedutiva de decidir por conta própria de forma sábia? Nas meninas, a partir de 18 a 20 anos, o amadurecimento neuronal. E nos meninos de 19 a 25 anos. Com 25 anos, eles estarão maduros neuronalmente para poder falar assim, agora sim ele está pensando com o cérebro completo. Então, gente, o nosso trabalho ainda vai muito além do que a gente pensa. Lá com 20, 22, e eu com meu menino até os seus 24, 23, sei lá, que Deus deu uma graça que o cérebro amadureça rapidamente antes dos 25, né? E quantas decisões eles precisam tomar até seus 20 anos? Quantas decisões eles tomam com o cérebro incompleto? Então, nós que temos o cérebro completo, plenamente formado, precisamos dar o suporte necessário para que eles tomem boas decisões. Exatamente. Gente, faltam 3 minutinhos para acabar a live. Que live boa, viu? Que delícia a gente poder ajudar essas mães, né, Débora? Que bênção. Débora, eu vou ter já que te agradecer. Foi, assim, precioso tudo que a gente conversou. Eu sei que não dá para a gente terminar em uma live. Vou te convidar para outras vezes estar aqui, né? Para a gente trocar. Convite aceito. Trocar nossas ideias aí, né? Trazer bênção para a vida dessas mães, informação, conhecimento. E colocar, gente, em prática o conhecimento. Então, eu quero convidar vocês, mais uma vez, para fazer inscrição para o workshop de segunda-feira, porque a gente vai falar exatamente sobre comunicação, sobre falar com os filhos assuntos que lá fora estão falando e você está até hoje aprisionada no seu medo de conversar. Quem ainda não segue a Débora, comece a seguir, porque ela é uma mulher muito posicionada em Deus. Antes de ser psicopedagoga, ela é uma mulher conhecedora da palavra de Deus, então vocês podem confiar, né? Porque hoje a gente começa a seguir uma pessoa, às vezes você... Tem hora que eu me assusto, minha amiga. Ontem eu estava vendo quantas cristãs defendendo o aborto daquela menininha lá de 10 anos, né? E eu falo, meu Deus, fica tudo tão relativo, né? Quando a gente não tem profundidade, né? Mas... E aquela coisa, né, Flávia? O crivo é a palavra de Deus. Sim. Se eu estou falando algo que não está de acordo com a palavra de Deus, não confie. Vai na palavra de Deus e fala assim, ela falou tal coisa, eu vou confirmar. Parece bonito, não confie, né? 100% naquilo que a gente fala, Parece né? bonito. O conhecimento tem que ser na palavra de Deus. Se a gente conhece a palavra de Deus, a gente não é enganado. Gente, o Instagram da Débora é Débora Luz Psicopedagoga, né, amiga? Né, minha amiga? Isso. Uhum. Meninas, então eu vou agradecer vocês, porque falta só um minutinho e agora minha live deu isso, que começa a cair. Débora, fica... A minha também, não sei por quê. Não estava tendo isso, né? Não. Agora está delimitando 1 hora só. Ah, meninas, tirem a foto aí. Corre. Tira a foto, vamos rir aí, Débora. Meninas, tirem a foto. Me marca lá para eu mostrar. Marca a Débora, me marca. Eu vou compartilhar a live agora. Vai lá, deixa seu comentário, chama outras pessoas para o workshop e começa a seguir a Débora aí. E fiquem com Deus, tá, meninas? Vamos, tem mais 1 minuto para vocês tirarem a foto. 1 minuto, Débora, para tirar a foto. Peraí, que tem gente que ainda não conseguiu. Vamos fazer carinha de bonita. Vamos, carinha de bonita. Vamos lá. Faz conta que a gente não tá nem um pouco cansada, né? Já chegou quinta-feira. Minha amiga, então fica com Deus. Muito obrigada, viu, pelo seu chamado, por estar aqui, tá bom? Obrigada, Flávia, pelo convite. Todo convite que vir de você está super aceito já, sabe disso. E você também, vamos combinar aí alguma coisa para minha página daí, então, tá? Tá, fica com Deus, meninas. Beijo. Beijo. Obrigada pela participação de todos. Tchau.